Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Fontes, estou aqui para a gente fazer junto mais uma edição do material de complementação escolar, acessando aí o aplicativo do SME Carioca 2020 e a gente faz lá essa edição, a parte de geografia. Vamos juntos? Bom, pessoal do sétimo ano, vamos lá então para o material de complementação escolar da semana no dia 4 de maio a 8 de maio. E a parte de geografia começa na página 14. Abre então aí na página 14 para a gente começar a fazer juntos. Bom, na página 14 tem lá, Você Sabia? E o título do texto é O Brasil como Destino. Vai tratar da migração e os fluxos migratórios que envolvem o nosso país. Traz informações e dados para vocês. Então faz uma leitura que é bastante interessante para enriquecer esse assunto. E aqui ao lado vai explicar para vocês o que é migração. Migração é um ato de mudança de um lugar para o outro, certo? Pode ocorrer então da mesma cidade, pode ocorrer entre um país e outro, entre um estado e outro, entre uma região e outra, certo? O tempo pode ser que o migrante fique alguns dias, algumas semanas, meses ou passe a vida inteira no novo local que ele escolheu para viver. O Brasil teve a sua formação e organização da sua população no território recebendo muitos migrantes de outros países, exemplos, portugueses, italianos, japoneses, certo? Isso tudo está comentado nessa parte do texto e vai te ajudar a fazer a primeira atividade aqui da página 14, que pede o seguinte na questão 1, explique o significado do termo migração. A questão 2, aponte a importância da migração de diferentes povos para o Brasil no decorrer da sua história de formação. E a questão 3, o Brasil é um dos principais destinos dos migrantes do planeta. Cite os nomes das nacionalidades que mais procuram o nosso país como destino. Em seguida, aponte uma causa para que isso ocorra atualmente. Certo, gente? Então, para fazer no caderno, o que é migração, né? Qual é a importância da migração de diferentes povos no decorrer da nossa história no Brasil? E na 3, da onde, de quais países são os principais migrantes que vieram para cá, para o nosso país, e quais as principais causas que isso ocorre atualmente. Passamos então para a página 15, que traz uma gravura aí de um navio negreiro, certo? A imagem que vai representar, então, os africanos que foram trazidos à força para o Brasil, aí por mais de 300 anos. E aí, por que essa imagem está aqui? Para diferenciar a migração, que é um ato espontâneo de uma pessoa sair de um lugar, né, de um espaço para outro espaço, é diferente do que aconteceu com nossos escravos que foram trazidos como mercadoria, certo? Então essa imagem e esse texto aqui, dentro desse quadrante azul, falam um pouco sobre isso. E aí vem um desafio bastante interessante, que é o quê? Para que você, está aqui ao lado, isso que a gente chama de fluxograma, você, seu pai, sua mãe e seus avós, você vai colocar aqui o nome deles e vai colocar dentro do quadrado que você vai fazer no seu caderno o nome da cidade, do estado ou mesmo do país que eles vieram. Então, exemplo, seu nome, então está aqui meu nome, Rodrigo, Rio de Janeiro, que eu sou daqui, meu pai e minha mãe, tá? Então, meu pai é do Rio de Janeiro, minha mãe também do Rio de Janeiro, e os avós, por exemplo, meu avô paterno é de Minas Gerais, certo? Minha avó paterna é do Rio de Janeiro, certo? Então isso vai, se você quiser ir além para os seus bisavós, vai crescendo aí
o seu fluxograma, a sua árvore genealógica. Isso vai dar ideia para você da sua história, a sua construção da sua família dentro da história e do espaço geográfico. Então, esse fluxograma aqui a gente chama de árvore genealógica, que é o quê? É conhecimento da sua origem através do espaço e do tempo. Certo, gente? Na página 16, a gente tem o Fique Ligado, que tem aqui o romance brasileiro Tronco do Ipê, né, obra escrita por José de Alencar, que traz situações tentando amenizar o que verdadeiramente era o período da escravidão no Brasil. Certo? Então, através desse texto, dessas relações, você vai responder com base nas informações e na história da população negra no Brasil, as questões abaixo no seu caderno. Então está aqui, dentro da atividade, a questão 1. Qual a função exercida pelos africanos que eram trazidas para o Brasil até o ano de 1888? Qual era a função dos africanos trazidos para o Brasil até 1888? A questão 2. As condições de trabalho e de viagem dessas pessoas eram dignas? Dê alguns exemplos com base nos textos que você já leu acima. E a questão 3. A cultura afro-carioca influenciou quais atividades diárias que temos até os dias de hoje? Então, traz aí o que você conhece de influência ligado à nossa cidade, ou seja, a cultura que veio dos negros africanos, que se misturou e com a cultura dos índios da nossa cidade e dos povos europeus que migraram para cá. Então, a cultura afro-carioca influenciou quais atividades diárias que temos até os dias de hoje. Dei alguns exemplos aí. Certo? A gente vem aqui para outro texto, Você Sabia, que mostra o que se pensa do Quilombo dos Palmares, tá? Local do herói Zumbi e que ficou conhecido pela história que dali decorreu em todo o Brasil. Então você vai ler esse texto aí para entender o que seriam os quilombos, tá? Aqui tem a Escola Municipal Frei Gaspar, tá? Que está aqui entre o Recreio e Vargem Grande, né? O território das Vargens, bairros aqui da zona oeste da nossa cidade, que levou os alunos a um quilombo, que é o Quilombo Cafundá Astrogildo, localizado no Parque Estadual da Pedra Branca. Então, olha só como nossos alunos e estudantes estão conhecendo um pouco mais desse tema até na prática. Então, dá uma entendida aí, de repente, dá essa sugestão para o professor da escola levar para conhecer o que é um quilombo, e porque temos essa oportunidade dentro da nossa cidade. Certo, gente? Então, a gente vai para a página 17, que tem as atividades. A chegada dos negros escravizados no Brasil trouxe a mão de obra utilizada pelos colonizadores, mas também trouxe boa parte da nossa herança cultural. Sobre isso, responda no seu caderno as questões a seguir. A questão 1. Apesar da grande violência e repressão produzida durante o período escravocrata, no Brasil, houve muita resistência das populações escravizadas. Cite o nome do espaço usado para abrigar escravos fugidos das propriedades onde eram maltratados. Então, o nome, você vai responder o nome usado para abrigar escravos que fugiam das propriedades de onde eles eram maltratados. A questão 2, cite o nome do quilombo mais conhecido do Brasil. Então, tem aí no texto, ou você pesquisa e você vai ver a resposta da questão 2. E a questão 3, explique quem são os quilombolas e quais atividades fazem nas comunidades remanescentes de quilombos do país. Você vai explicar quem são os quilombolas, né? Essa população quilombola, e quais são as atividades, costumes dessas comunidades remanescentes no nosso país, certo?
Para fechar a atividade, fique ligado, você vai ler esse texto aí que relaciona palavras de origem indígena incorporadas à nossa língua portuguesa no nosso vocabulário cotidiano. Então tem exemplo aí: pipoca, abacaxi, canjica, caju, capim, cupim, aipim. Você vai ler esse texto aí para entender que essa origem agora dos índios também foi incorporada aos nossos hábitos de fala, ou seja, ao nosso vocabulário do dia a dia, e também a nossos hábitos alimentares, por exemplo. Então, além dos povos africanos, aqui na atividade da página 17, trazidos para serem escravizados aqui, as etnias indígenas também sofreram com o processo de colonização europeia. Então, a partir dessas populações indígenas sofreram baixas por conta de doença, conflitos com os colonizadores, em alguns momentos também pela escravização. A gente pôde ler alguma influência que eles ainda têm na nossa cultura e na nossa história, continuam vivas nas obras literárias e no nosso cotidiano, certo? Então, respondendo aqui essa última atividade, que é a atividade da página 17, diz assim: tendo em mente as heranças culturais indígenas no Rio de Janeiro, responda as questões abaixo no seu caderno de Geografia. Questão 1. Cite o nome dos alimentos listados no texto acima que você consome nas suas refeições. E a 2. Quanto aos costumes, cite pelo menos um costume herdado de diferentes culturas indígenas que está presente na sua rotina familiar. Então pensa aí, faz uma pesquisa, certamente tem um costume de índios do Brasil que está herdado, ou seja, que você pratica na sua rotina familiar diariamente. Certo, gente? Então esse é o material de complementação escolar do dia 4 de maio ao dia 8 de maio. Fechamos essa semana a parte de Geografia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, compartilha e voltem para a gente fazer as próximas edições e aprender um pouco mais sobre o ensino de Geografia. Um abraço a todos.